Fala, investidores, tudo bem? Estamos aqui na mais uma versão da nossa Carta Falada podcast, episódio número 13. Hoje vamos falar sobre fundos de investimento. Estou aqui com o meu co-host, Tiagão. Fala aí, Tiagão, beleza? Fala aí, Marcelão, beleza? Tudo jóia? Vamos para mais um episódio aí, né? Um tema bem relevante aí, né, Marcelão? Esclarecer um pouco as dúvidas aí sobre fundos de investimento aí, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né? Tem bastante assunto aí, cara. Isso, eu acho que é um, eu acho que é um assunto bem relevante, que gera muitas dúvidas, né, Tiago? E até posicionando aí quem está chegando agora, nosso podcast é direcionado aos nossos investidores, né? Então a gente traz aqui assuntos que são relevantes ou que eles têm normalmente dúvidas para agregar, né? Tanto a eles quanto a quem mais achar interessante, tá? Então a gente disponibiliza aí através do nosso canal do YouTube para todo mundo. E então posicionar também, para não esquecer, né, para quem está chegando agora, Tiagão, de deixar o like aí se gostar do vídeo, né, se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber mais fresquinho aí os nossos conteúdos, né? E deixar nos comentários também dúvidas para a gente trazer nos próximos assuntos, né? Para a gente trazer nos próximos vídeos, dúvidas. Ou quando a gente abrir lá no Instagram, normalmente a gente abre lá no Instagram umas caixas de perguntas lá para responder as dúvidas aqui. Fica à vontade. Normalmente soma muito, né, Thiago? Com certeza. A interação ajuda bastante, né, Marcelão? Isso daí a gente sempre procura trazer os temas aí, né, que o Uhum, pessoal tá falando aí no momento, né? Temas, né, que são mais relevantes, né? Então, sim. por isso que essa interação aí com o pessoal aí a gente sempre leva em consideração aqui. Então, pô, deixa seu comentário aí que vai ser bem importante aqui pra gente aqui. Ah, legal, cara. É isso aí. E Tiagão, acho que você quer começar fazendo alguma consideração aí, perguntando alguma coisa? Você que tem as dúvidas aí do pessoal na mão, né? Com Vai mandando certeza. pra gente. Vamos lá então, Marcelão. Não, Bora. acho que assim, né, para a gente começar a falar, né, sobre fundos de investimento, a gente tem que partir lá do início, né, Marcelão, explicando o que são, né, o que são os fundos de Uhum. investimentos, né? Acho que entender o que é o fundo de investimento já é um bom início aí, né? Então, é, explica aí para a gente, Marcelão, o que é um fundo de investimento, né? Tá. Tiagão, eu vou explicar aqui de duas maneiras, tá? Porque existem os fundos que você negociados em bolsa, né? São os fundos imobiliários, ou os ETFs, né? Ah, Enfim, a gente vai falar dos outros fundos, tá? Dos fundos abertos, tá? Que eles são aqueles fundos que você pode acessar. Por que aberto? Porque você pode acessar quando ele está disponível, né? Você acessa ele através do portal da sua corretora. Então ele vai estar naquela aba fundos lá no menu da sua corretora, vai abrir um monte de fundos lá com nomes, alguns nomes bonitos, né, Tiago? Outros nomes muito complicados e que parece que dificulta muito, né, o como que funciona esse universo. E é desses fundos, então, que a gente vai falar. Né? Então, já dei um pouquinho de direcionamento aqui, que a gente tem dois tipos. A gente vai falar dos fundos abertos, que são esses fundos que a gente consegue acessar através da corretora. Tá? Então, o que são esses fundos, Thiago? Então, são condomínios, né? Onde o que é um condomínio? Condomínio o cotista do fundo, ele é como se fosse o condômino. Então ele participa, né, na porcentagem das cotas dele, ele participa ali dos ativos do fundo, né? Como o condômino participa ali das áreas em comum, tá, do condomínio, né? Então, Thiago, esses fundos são como condomínios. E como é que funciona esse condomínio? É como se tivesse um zelador, né? Acho que a Luciana Seabra falou mais ou menos esse sentido aí, até, até passando aí o direito autoral, né, Thiago, para a pessoa certa. Ela falou desse jeito que o zelador, aí no caso, né, é o gestor, e o gestor do fundo ele vai decidir, tá? Onde que, dados os objetivos, né, desse condomínio, qual que é o objetivo desse condomínio? É oferecer lazer, né, ou investir em renda fixa, tesouro IPCA+, por exemplo, né? Como que eu vou investir, então, para proporcionar
a melhor rentabilidade, tá, dentro dessa classe de ativo ou dentro desses objetivos, né, dessa composição pré-estabelecida que meu fundo deve ter. Tá? Então, acho que eu já falei daí dos tipos de fundos, né, Thiago, e como que ele funciona, né? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Assim, só para ver se Não, eu entendi melhor vai aqui. perguntando porque Vai. acho que eu vou facilitando a explicação, né, no meio do caminho. Então a ideia, assim, hoje um fundo de investimento, né, você estava aí comparando como se fosse aí um condomínio, né, Uhum. então onde eu tenho ali uma participação, né, que seriam as cotas, né, no fundo, né, então, como se for, então eu tenho, e aí dentro de um condomínio eu tenho ali o zelador, o síndico, que é a pessoa responsável, né, eleita, né, às vezes ali para direcionar a verba, que tem. No caso, Os isso recursos falando do do fundo. condomínio, no fundo a gente tem um gestor, né? Seria o gestor Isso. que faz isso. Não, então acho que tá bem claro aí, bem nítido aí, né, Marcelo? E aí, bom, aí já entrando aí numa questão assim dos tipos, né? Aham. Assim como tem vários condomínios, né? Que nem eu moro aqui num condomínio que é quase um clube, né? Sim. Tem de tudo aqui dentro, né? E tem condomínios que não, são condomínios mais simples, né? Mal tem porteiro lá, né? Uhum. Então eu E às vezes o imagino que objetivo também. dele é ter um custo baixo, né? Exato. Então, eu imagino que nesse universo de fundos, né, de investimentos, a gente também tem essas diferenças aí também, né, Marcelão? Sim, com certeza, Tiagão. Eu costumo falar, inclusive, né, fazendo uma conexão com a realidade aqui, que fundo de investimento é igual roupa ou comida. Tem para tudo quanto é gosto, né? Então, e até já entrando um pouquinho no nosso serviço, né? Como é que funciona? ah, cada cliente, cada perfil de cliente, cada cliente, ele vai ter um, um conjunto, né, desses fundos que vão atender o melhor interesse ou gosto, né, entre aspas, dele. Né? Então, Entendi. quais os tipos que a gente tem, né, Thiago? Eu vou falar aqui de maneira mais geral, né? Mas então, lembrando que eu já falei dos ETFs, dos fundos imobiliários, e até a gente já falou do Fiagro aí alguns episódios para trás, mas agora desses fundos abertos, vamos falar aqui que a gente tem. A gente tem fundos, então, de ações, né? Então, que podem comprar tanto ações aqui no Brasil, quanto talvez ações lá fora, né? Dentro desse fundos de ações, a gente tem aí algumas variantes, né? Variedades deles. Então, a gente pode ter um fundo long biased, por exemplo, né? O que é um fundo long biased dentro do fundo de ação? Fundo de ação puro, ele vai estar 100% comprado, né, o Thiago? O que é 100% comprado? Ele vai, sei lá, tá quase com caixa zero, né? E ele vai estar 100% comprado, ou seja, possuindo as ações das empresas. Né? Já um fundo long biased, o gestor ele tem mais liberdade, né, para fazer a gestão. Então ele pode fazer o quê? Ter caixa, ou comprar dólar, ou operar vendido em algumas empresas, né? Então, a gente tem fundo, acho que isso aí é para exemplificar mais, Thiago, que a gente tem para tudo quanto é gosto, né? Para mostrar o quão grande é esse universo. A gente vai ter no long and short, outros modelos. Então, a gente tem os fundos de ações, a gente tem outras variedades. Eu vou dividir aqui em três classes, tá? Então, para ficar mais fácil, Thiago, tá? Três classes macro, e daí eu acho que a gente pode falar embaixo de cada uma delas, pode ser? Sim, Tá. boa. É que eu já comecei falando da de ações, né? Então eu não vou voltar nela. Renda fixa, tá? E multimercados, tá? Então, Tá. dentro de renda fixa, Thiago, o que a gente tem? Eu vou separar em alguns tipos, subcategorizar aí os fundos, né? A gente vai ter títulos, fundos, por exemplo, que compram títulos do Tesouro, né? Ah, fundos que compram, por exemplo, debêntures, tá? Ou fundos, por exemplo, de crédito estruturado, né? Ele vai comprar títulos de renda fixa, mas por que estruturado?
Às vezes tem uma garantia por trás, às vezes operações de mais risco, mas que com mecanismos estruturados, né, a gente consegue investir com uma maior eficiência nesses títulos, né? Ou consegue possibilitar esses investimentos de maior risco. Entendi. E é isso. Tem uma dúvida aí já, Thiago? Marcelo, assim, na verdade aqui, né, Aham. eu vou colocar como pensando até em quem tá ouvindo, né, em quem Uhum. tá assistindo a gente aí, né, para a gente tá tentando simplificar algo Eu que a acho que é gente verdade. sabe que, né, como você bem falou, é muito complexo, né? Sim. Pô, para quem já teve aí a curiosidade de entrar lá no site lá da corretora e clicar lá na aba de fundos, né, que nem você diz, realmente fica muito perdido lá, né? Então, porque tem muita coisa, né? Sim. Eu acho que aí você trouxe já essa divisão dos fundos, né? Então, fundo de ação, fundo de renda fixa e multimercado. Uhum. Mas aí, como você já bem disse também, né? Existe dentro de cada grupo desse, existe também outras subgrupos, né? Dentro de cada É, subgrupo, estratégias diferentes. exato, exato. Então assim, quer dizer, isso é importante, Marcelo, eu acho que para esse bate-papo nosso, Uhum. é justamente orientar as pessoas, porque eu entendo que às vezes quem está assistindo a gente aqui, né, a nossa audiência, já tenha um certo nível de conhecimento Já até do são que a nossos gente está falando. investidores, né, também. Então assim, né, aí qual que é o meu objetivo aqui, aí onde entra um pouco a minha provocação, né? É a questão assim, Marcelo, qual que é a vantagem de ter, né, e de fazer os meus investimentos por fundo de investimento, do que ou não, né, do que fazer o investimento direto lá, né? Então, como exemplo, né, pegar os fundos de renda fixa, né? Então, qual que é a vantagem de eu investir via fundo do que eu ir lá e comprar direto lá um título lá, Boa. né, do governo? Legal, Tiagão. Cara, gostei aí. Porque, de fato, quando a gente começa. Explicamos, pô, tem os fundos abertos, os fechados, né? Os ETFs e tal. E começa a subcategorizar, começa a ficar realmente muito extenso, né? Por isso que eu tentei simplificar. Eu vou falar três classes macro, CRI, que são as ações que você repetiu, não vou repetir de novo. É, e eu tentei simplificar de alguma maneira, mas eu acho que de fato, Tiagão, quando a gente vai pensar, e tá aí, ó, a sua área aqui com nós, que é a experiência do investidor, né? A jornada do investidor, acho que essa é a maior dúvida dele, né? Como que eu posso. Qual que é o benefício que eu tenho a ter isso aqui, tá? Então eu vou explicar pelo fundo de ações aí que você já trouxe à tona, né? Vou continuar exemplificando, que é o seguinte, Thiago. Qual que é o benefício de você comprar ação sozinho ou ter um fundo de investimento? Até lembrando aqui do papo que a gente teve com o Brunão, né? Da Trópico Investimentos. Ele fala um pouco disso, daí quem quiser visitar lá, fica à vontade. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Bom, é o seguinte, Tiagão. Cara, pensa assim. Você vai comprar ações sozinhos, certo? Você já comprou ação? Você talvez sim, né? Então, eu sei que você já comprou ação, eu vou fazer provocações para você que tem um certo nível de experiência, né? E Beleza. daí eu acho que o investidor ele vai conseguir entender que a gente vai, qual que é o jogo aqui, tá? Você então conhece, sabe comprar ações, né? Sabe, de certa maneira, fazer análise gráfica, né? Você acompanha o noticiário. Hoje, se eu fosse falar para o Tiagão montar uma carteira de ações adequada para o perfil dele, você conseguiria montar? Sendo extremamente honesto, não. Você poderia até montar alguma coisa, né? Mas você sabe, acho que você tem a percepção que essa carteira não seria tão adequada. Por quê? Porque você sabe que, por exemplo, em um fundo de investimento, né, que investe em ações, o Henrique Breda, por exemplo, do Alasca, ou né, a Trópico, enfim, outras casas, eles vão ter o quê? Um gestor com uma equipe que faz isso há quantos anos? Com uma estratégia que faz isso há quantos anos?
com modelos de análise, tá? Que vem sendo otimizados e implementados há quantos anos? Então, acho que essa é a verdadeira vantagem, Tiagão, é você ter um time especializado para investir naquela classe de ativos, tá? Então, daí eu Entendi. acho que até um adicional, um extra da sua pergunta, acho que eu vi que você ia falar alguma coisa aí, mas um extra da sua pergunta é o seguinte: pô, Marcelão, então por que o Marcelo, ele não, se você tem experiência com valuation, por que você não compra as ações dos seus clientes? Porque, de novo, eu tô aqui, tá eu e o Thiago, a gente tem outros operacional para fazer, tem um monte de coisa para fazer, né? Em contrapartida, eu sei montar uma carteira, consigo, mas eu não tenho um time, eu não tenho processos otimizados, né? Eu não tenho. E até entrando aí já, falando em tamanho, né? Quando você está num fundo, você está num bolo muito maior ali, né? E esse bolo muito maior ele consegue ser mais eficiente, né? Então, existe aluguel de ação, esse time especializado, ele usa, acho que o pessoal já ouviu falar muito de opções, né? Ele usa esse mercado de opções, derivativos, para trazer mais eficiência para a carteira. Então, tem todo um operacional, Thiago, especializado por trás. Tá? E daí o papel meu como gestor é isso. É achar qual que é esse time adequado para aquele produto que eu preciso colocar na sua carteira. Tá? E, obviamente, depois de já ter moldado quanto que a gente vai ter, né, em cada classe, daí é outros 500, né? Entendi. Eu vejo assim, né, Marcelão, que realmente, cara, essa questão de você ter uma estrutura, né, para te suportar na sua carteira, né, ela é, para mim, ela é a maior vantagem, né, e sem dúvida nenhuma, ela, na verdade, eu diria que nem é a maior, cara, ela é a principal vantagem, né, porque é, cara, eu falando assim, né, um pouquinho da minha Aham. experiência, eu já montei, já tive uma carteira lá de ações, ainda tenho, né, algumas ações, mas Uhum. hoje bem menor do que, né, eu já tive. Sim. E cara, eu, assim, pegar até o exemplo recente aí que teve, né, a crise aí quando deu aí a questão da pandemia, essas coisas, cara, eu tava ali com a minha carteira, eu diria que minha carteira ela tava preparada para receber aquele baque? Pô, não tava, né? Óbvio, né, que aí, pô, já tinha passado por outras pequenas crises assim, né? Aquilo não me desesperou, eu não fiz nenhuma Uhum. besteira, mas assim, eu sempre fico pensando, falei, cara, será se eu tivesse estruturado alguma coisa melhor na minha carteira, toda essa queda de mercado, talvez isso eu não poderia tirar um benefício melhor disso, né? Eu não Uhum. poderia ter sido mais eficiente, né? Naquele momento. Então, se eu vejo que hoje, quando eu Até na investindo via. reconstrução da carteira, né, Thiago? Porque quando vai caindo, a gente vai causando assimetrias no mercado, né? Exatamente. É perfeito. Então, assim, eu vejo assim, com um fundo de investimento, eu tenho mais, assim, tranquilidade, eu vou colocar entre aspas, né, essa tranquilidade, mas assim, porque eu sei que tem pessoas pensando naquilo, né, em todo esse trabalho, essa Você não precisa estratégia de esperar o mercado reconstrução. abrir. Tem esse timaço lá Exato. esperando, né? O E mercado abrir para você. pessoas que têm uma capacidade muito maior do que a minha, e não só em questão de experiência e inteligência, né? Uhum. Mas como também de estrutura, né? Você bem falou, né? O pessoal tem estrutura, tem acesso a informações, coisa que eu não teria, né? Então, é uma coisa assim, eu escolho fazer sozinho Uhum. ou eu escolho contar com a ajuda de mais pessoas, né? No caso aí com o fundo, eu acho que a gente está contar com essa ajuda aí, né? Exatamente, Thiago. A ideia é isso, é cada um jogar onde sabe jogar, né? E onde Uhum. tá. E saber não é conhecimento, né, o Thiago? Porque o conhecimento ele tá difuso aí para todo mundo, né? Saber são os processos, né? Eu sou engenheiro de produção, gosto muito de processos, né? Eu falo muito de processos aqui internamente, né? Nos nossos bate-papos. E saber fazer são isso, a otimização dos processos, né?
a otimização do conhecimento através do processo. Porque então, o que eu faço com o meu conhecimento? Né? Como que eu vou engajar o mercado na hora que ele abrir? Como que... que ele vai cair, eu sei, né? Ou fazer o valuation, eu sei também. O que eu faço com aquele valuation? Né? Qual é a hora de comprar? Enfim, qual a hora de se defender? E daí existem até, né? A gente está falando do universo de ações aqui, né, Thiago? E daí talvez, não sei se você tem mais alguma dúvida, mas podemos falar um pouco dos fundos de renda fixa, por exemplo, de títulos de Tesouro IPCA. E eu trazer um exemplo aqui mais prático para a gente. O que você acha? Não, vamos lá. Isso daí é interessante aí, cara. Tá. Que é o seguinte, Thiago. Abrir aqui. Tá aqui. Beleza. Por exemplo aqui, tá, Thiago? E trazendo aqui Eu abri aqui na Warren, né? Só para você entender. Olha o universo que a gente tem aqui. Só de fundos exclusivos da Warren, Thiago. Nós estamos com 22 fundos exclusivos aqui. Tá? Se a gente tirar aqui quantos produtos que a gente tem, né? Dentro 507, 179, 236. Então, assim, é um universo muito grande, né? E tem muita coisa. É um universo muito rico, tá, Thiago? Para quem sabe usar ele. Mas eu quero falar um pouco desse fundo aqui, que é o seguinte. Quando a gente estava falando, né? Então, só existe então, só é bom para fundos de ações? Não. Por exemplo, um fundo de tesouro IPCA, tá, Thiago? Quando você vai acessar um tesouro, você compra às vezes um título só, né? E você tem poucas opções ali, às vezes de vencimento, né? Perto do seu vencimento, você não tem tantas opções. Você não sabe qual título você deve comprar exatamente, né? Qual que é o mais adequado. E, por exemplo, um título de fundo Warren IPCA, né? Que é um fundo que compra títulos do Tesouro, né? Ou seja, ele tem esse time, como a gente falou do time, né? De pessoas, ele tem esse time olhando para esse tipo de ativo, exatamente títulos do Tesouro IPCA, tá? E ele vai fazer um investimento, por exemplo, esse daqui que eu uso muito para os clientes, tá? Ele vai fazer investimentos em títulos com prazo de vencimento de até 5 anos, né? Ou seja, dentro do IMAB 5, que daí já fica um pouquinho mais complicado. Mas o que é esse prazo de vencimento, Thiago? Quanto maior esse prazo, mais volatilidade, maior o risco que esses títulos oferecem, correto? Correto. E daí, quando eu tenho um título, então, assim, um fundo, né, de Tesouro IPCA de 5 anos, o que eu estou fazendo ali para o gestor? Estou falando assim, gestor, pega a sua equipe e vai comprando títulos do Tesouro IPCA, tá? E assim, título do Tesouro, Thiago, é igual a ação, tá? Às vezes ele tem um que tá caro e um que tá barato, tá? Então a gente fala assim pro gestor, escolhe o quanto, até 5 anos, escolhe o quanto de risco ali você quer ter. Ou seja, escolhe o prazo de vencimento médio da nossa carteira. E vai comprando conforme você achar que tá caro, você vende. Conforme você achar que tá barato, você compra como se fosse ações, tá? Então, ao invés de você ter títulos de renda fixa do Tesouro IPCA, por exemplo, isolados ali na sua carteira, a gente entrega essa gestão, né, para um gestor profissional, né? E que ele vai entregar ali a melhor carteira, dado esse conjunto de fundos que ele vai colocar, né? Lembra que a gente falou que o fundo, então, você vai participar, né, do tamanho que você... Então, sei lá, eu tenho 10 cotas de 1.000, né? Então, eu tenho 1% do fundo, certo?
Eu vou Correto. participar de 1% daquela carteira inteira que ele tem ali, né? Então a gente vai ter aí um gestor escolhendo esses fundos para nós, controlando a volatilidade. Se você precisar vender, é ele que vai executar. A gente tem um prazo. Fundos de investimento, né? A gente consegue ter, às vezes, um prazo de liquidação um pouco mais curto do que o do próprio tesouro, né? Então a gente liquida mais rápido esses ativos dentro do fundo. E o interessante é que esses fundos da Warren, né? Até falando já dos veículos, né, Thiago? Eles são taxa zero, né? Isso é uma ferramenta que nosso parceiro, que é o Warren, eles entregam para o gestor para a gente melhor atender os nossos clientes, né? Pô, excelente aí, Marcelão. Muito bom. Um pouco do. Tentei trazer um pouco para mais para a realidade, né, Thiago? Para mostrar na prática aqui que é escolher um fundo, né? Então, a gente vai ter essas opções também para renda, para multimercado, né? Ou para renda variável, para ações aqui, para ações lá fora. Temos. Acho que é até interessante também falar, né, Thiago? A gente tem na sua carteira hoje aqueles fundos mais ligados aos investimentos sustentáveis, né? ESG, né? Então, Uhum. investimentos sustentáveis, investimentos em governança, investimentos também de igualdade, né? Enfim. Então a gente tem, Thiago, através desses fundos também, a gente consegue ter uma gestão mais direcionada para uma estratégia. Lembra que eu falei das estratégias? Então, a gente vai Sim. tendo os tipos, né, de fundos, as classes, as subclasses, e daí a gente vai tendo as estratégias, né? Então, esses fundos também permitem te acessar estratégias diferenciadas, como essas, por exemplo, os ESG, né? ESG, tá? Entendi. Pô, bacana aí, Marcelo. A gente falou aí bastante aí das vantagens, né? Uhum. Aí até agora você estava falando aí um pouco de taxas aí. É uma coisa que a gente escuta bastante, né, das pessoas quando é, É falam, né, bom. de fundos de investimento, né, que a desvantagem é justamente as taxas, né, que tem quando se investe em fundo de investimento, né? Então tem Sim. lá a taxa de gestão, né? Tem a taxa de performance, por aí vai, né? Uhum. Isso é uma desvantagem? Se tem outras também desvantagens que você vê aí, Tiagão, Marcelo? vamos lá. Você pode. Primeiro, né, que a gente analisa essas estratégias, tá? Já livre né, a rentabilidade a gente analisa já livre dessas taxas, né? Então, sempre que você vai analisar a rentabilidade do fundo ali, ele já descontou as taxas, os custos dele, né? E um segundo ponto, Thiago, é o seguinte: hoje a gente tem, por exemplo, né? A gente falou das ETFs aqui. Então, por que uma ETF tem lá 0,2% ao ano ou 0,15%, dependendo do ETF? E é um ETF que segue o Ibovespa, por exemplo, que é o índice de ações aqui do Brasil, né? É o principal índice aqui do Brasil, né? Por que então que eu vou pagar 1,5%, 2% para o Alasca ou para Trópico? Por que eu vou pagar essas casas 1,5%, 2% mais taxa de performance? Justamente pela performance, né? Por que tem performance? Porque esses fundos eles buscam bater os índices, né? Então, até usando o Alasca aí como exemplo, né, que saltou uma carta bem interessante aí dos 5 anos de Alasca institucional, que é o fundo long only deles, para investidor mais geral, né, mais varejo. Uh, esse Nessa carta eles mostram lá que, enfim, eles tiveram um retorno absurdamente maior do que o Ibovespa, tá? Em todos os períodos, no período inteiro, um retorno absurdamente maior. E em todos os períodos, 12, 24, 36, 48, eles tiveram retornos maiores que o Ibovespa também. Já livres dessas taxas, né? Já livre até da taxa de performance. Sim. E com uma volatilidade muito mais interessante. Ou seja, com uma relação, perdão, de retorno sobre volatilidade, né, mais interessante, que é o tal do índice Sharpe.
né? Então, assim, é um veículo muito mais eficiente. Por quê? Porque tem um time lá especializado em fazer isso, né? É... Thiago, travou um pouco aqui seu vídeo, Deu uma perdão. travada. Então, Thiago, até usando esse exemplo, eu acho que ele é o mais simples, né? Então, daí puxando aqui para a parte mais avançada do conhecimento, a gente paga, tá, esses gestores para eles obterem alfa, tá? O que é o alfa? É a diferença que ele vai ganhar contra o mercado, né? Então, o Ibovespa andou 10, o fundo andou 12, ele teve 2% de alfa, né? Contra o mercado, contra o benchmark dele, né, contra o comparativo dele no mercado. Então é para isso que a gente paga os gestores, para obterem tanto a maior eficiência, né? Às vezes a gente nem busca o gestor para ter o retorno, tá, Thiago? Maior. Às vezes para ele ganhar um pouquinho menos, só que chacoalhar bem menos, relativamente. Né? Ou seja, ter esse índice Sharp de risco-retorno mais interessante para o cliente, mais adequado. E isso que você falou, Marcelo, eu acho que é bem importante, né, esse assunto, porque eu vejo que as pessoas, né, elas realmente elas não entendendo um pouco, né, essa dinâmica de como que funciona um fundo de investimento, qual Uhum, que é né, realmente o objetivo ali, né, uhum. toda a dinâmica, né, que envolve isso, acaba cometendo alguns erros, né, que eu me incluo nisso, né, eu já fiz muito desses erros, que é tipo, eu vejo lá o fundo, abro aquela lista lá, né, lá na plataforma lá da corretora, vejo a rentabilidade dos últimos 12 meses, e pego lá o que me entregou mais e entro, aí o fundo começa a performar mal, né? Só vou perdendo, aí deixo lá meu dinheiro 6, 7 meses lá, vejo que o negócio não foi para onde eu queria, não Daí você rendeu, acaba né? tirando. Acabo tirando, né? E é até legal porque você comentou dessa carta aí do Alasca, eu tava dando uma olhada aqui, né? Uhum. Nela aqui, ela, só pra Tô entrando gente nela aqui falar em, também, por isso que eu tô com a cabeça baixa aqui, viu, pessoal? Perdão. então, só pra gente falar em números aqui, né? Aham, O Alaska Black, ele deu uma rentabilidade, né, aí por ano aí de 21%, né? tá. Desde lá de 2017, né? Uhum. Contra 10% do Ibovespa, né? Então assim, cara, é uma rentabilidade alta pra caramba, né? Excelente. Só que o que acontece, né? Ele fala depois na carta, lá no final, que 30% dos cotistas, 35. eles 35, né? Saíram do fundo com rentabilidade negativa, né? Então, com menos dinheiro do que entraram, né? Uhum. Então, cara, se você olha para os números, né, de um fundo, que a gente não está falando de um período tão grande assim, né? Mas que entregou um resultado tão bom como esse, e você vê que aí, cara, boa parte aí, né, sai do fundo com prejuízo, a gente vê aí um problema até de educação aí, né, financeira, né, Marcelão? Encarado, Você não né? acha? É, Tiagão, vamos lá, cara. Até pra tranquilizar o pessoal aí, né? A gente teve episódio aqui com o meu irmão, né? Com o Eduardo. Pô, 15 anos de bolsa. 2 anos atrás ele tava escolhendo fundos de investimento dessa maneira ainda, né? Então eu consegui, de certa forma, educar ele, né? Um pouco mais nesse sentido. Mas ainda assim, com certeza, umas pessoas. Eu entendo que as pessoas é, cometem esse erro, né, de investir ali pela rentabilidade. E daí o que acontece, Thiago? Acontece o seguinte: pensa assim, qual que foi o investimento que mais pagou 2020 e 2021? O ah, S&P, né? O S&P 500. Vamos falar assim, sim, dos, sim. dos mais famosos aí, tá? Qual que foi o pior investimento de 2021? Nossa bolsa. 2022, como que tá a bolsa lá fora e a nossa aqui? A nossa foi a pior em 2021, tá a melhor até agora em 2022.
E os Estados Unidos, que foi a melhor bolsa em 2020 e 2021, hoje está sendo o pior investimento. Tá? Então, o que vai acontecer se você escolhe o fundo assim e ainda pula de galho em galho? Escolher assim não é nenhum problema, porque se você ficar de longo prazo, com certeza, às vezes você vai, se você escolher um bom fundo, né, ele vai performar no longo prazo. Tá? O problema é você escolher assim e ficar pulando de galho em galho, né? Porque daí você sai de uma estratégia que acabou de performar bem e provavelmente vai corrigir, né? Daí vai perder nela, por isso que você vai sair depois de 6 meses, 7 meses. E daí você vai procurar outra estratégia que performou bem e que provavelmente vai corrigir. Né? Então, de uma forma bem simples, né, Thiago? É isso. Então, não fiquem chateados, né? É um erro comum. Até o fundo do Alasca mostra, né, Thiago? Você trouxe o número aí, 35%. E eles mostram que o prazo ali, quase 90% dos clientes, só 10% dos clientes ficam mais do que 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Então, assim, é um número bem relevante, né? Que a gente vê do quê? Desse pula-pula, de galho em galho, o que ele gera, né? Gera um veículo tão vencedor ter tantos cotistas perdedores, né? Que é triste, né? Eu não sei se a gente vai fugir muito do assunto, né, Marcelão, mas eu acho que para mim tem a ver, né? É porque será se essa questão de ficar pulando de galho em galho não está muito relacionada a gente ficar assim, aquilo que eu falo muito, né? De ficar comprando barulho, né? Eu falo isso, né? Eu tô fazendo esse comentário porque ontem foi engraçado. Ontem eu tava conversando com um colega meu aqui, né? Que tá querendo até começar a investir aqui com a gente e Uhum. tal. E a primeira pergunta que ele fez foi assim, ó. Pô, você acha, eu tô pensando em investir, mas você acha que o momento ele é favorável para investir? Aí eu perguntei, por que, né, do momento, né? E ele falou, não, cara, com esse negócio de guerra que tá acontecendo com a Rússia, a Ucrânia, isso é um momento correto para investir, né? Então, assim, Você tá investido é, independente do momento, né, Thiago? pois é, então assim, eu acho que talvez, né, tudo isso que a gente está falando, eu acho que é muito por isso, né, Marcelão, que a gente acaba indo atrás muito cara, daquele desespero. Ah, pô, uma hora é a crise lá do petróleo, aí depois, não sei o que, é a guerra não sei aonde, é a nova variante de não sei o que, é eleição não sei aonde. Cara, tudo isso eu acabo, eu entendo que são ruídos, né? Isso acaba prejudicando Tiagão, muito. você já viu aquele clube de futebol que perde 2, 3 partidas seguidas, troca o técnico? Aham. Sei bem. Você já viu esse fundo, eu já ia falar fundo, né? Tô enviesado Aham. aqui. Você já viu esse clube ir bem fazendo isso? Não, não, não. É, Vamos supor, Thiago, imagina que você tem a oportunidade de colocar. Você corre, né? Sim, corro. Você tem alguma referência aí na corrida? Tipo, Kipchoge, como é que ele chama? Cara, não, aí eu já não sei o nome dos, Que é dos, aquele, dos top aquele aí. maratonista lá que. Enfim, vamos supor que É, você tem o Kipchoge lá. Posso estar falando o nome dele errado, tá? Vocês me desculpem. aham, Você tem o Kip, vou chamar ele de Kip. Você tem sim, o Kip para chamar ele de treinador. E você quer muito, né? Eu vou colocar a minha noiva aqui como exemplo, a Ana. Com certeza ela ia querer o Kip de treinador dela, né? E daí, pô, entra lá e você vai correndo um dia que ele passou um treino um pouquinho mais longo e no seu tênis, né, não tava bom e nesse dia você se machuca. Daí você fala assim: vou trocar o keep. Vou pegar um outro corredor daí, já que eu não sei, já faltou repertório aqui. Mas vou pegar um o, outro. aham, E depois um outro. E depois. Ou seja, se você sempre culpar, né? Ou tentar trocar o treinador para obter resultado diferente, sem deixar o treinador trabalhar, basicamente você nunca vai chegar em lugar nenhum. Né? É um pouco disso. É duro, né, bom. Thiago? Mas é a realidade, né, Marcelo? Não tem que, Não tem isso o que daí fazer, não, né? não tem o que fazer, né? Não adianta a gente querer fugir da realidade aí, né?
Mas eu achei legal, Marcelão, a ideia aí, o que a gente falou, Gostei também. principalmente nessa questão, né, da gente confiar mais na estratégia, né, ali do gestor, né, tudo mais, né, Uhum. entender que assim como as ações, né, assim como qualquer produto financeiro, né, no mercado, ele tem os seus ciclos, né, e eu acredito que nos fundos também, né, como a gente disse aí, pode ser que um fundo aí cresceu pra caramba aí 2021, agora ele está passando por um momento de correção, né, então, mas quando você olha isso no longo prazo, isso não representa quase nada, né? Então é importante a gente sempre considerar essa variável que é o tempo, né? Exatamente. Exatamente, Tiagão. Até porque, de novo, coloquei até, escrevi aqui, né? 1 a 2 anos. Por que que eu escrevi isso? Que é um prazo muito curto, tá? Para você estar em fundos, por exemplo, se você for escolher pela rentabilidade maior lá, são fundos que provavelmente têm uma volatilidade muito grande, né? Por eles terem uma rentabilidade tão boa. E se você quer ficar 1 ano, 2 anos ali, cara, não é adequado, né? Tem fundos, tá? Para esse horizonte, tá, Thiago? Por isso que eu falei que tem estratégia para tudo quanto é gosto, né? Mas provavelmente, para 90% das pessoas, não é esse que teve a maior rentabilidade. Assim, existe toda uma composição, né, ótima de carteira aí para fazer com que essa estrutura, né, de fundos, como que a gente consegue otimizar isso, né? Então, diversificar, a gente consegue fazer muita coisa, tá, dentro desse universo. Por isso que eu acho que é tão rico, né? Certeza. Hoje a gente tem um ecossistema legal aqui no Brasil. Como um comentário final aí, assim. Legal de ser interessante, de causar entusiasmo, tá? De querer trabalhar com ele, tá, Thiago? É bacana aí, Marcelo. Acho que deu para esclarecer Deu para bastante coisa. esclarecer? Não sei se você tem mais algum comentário, alguma coisa a mais aí para acrescentar. Tiagão, acho que foi ótimo aí, cara. Inclusive seus comentários aí que adicionaram bastante aí. As provocações que você fez, fizeram a gente tomar um rumo aí um pouquinho mais simples aí na conversa, mas que eu acho que é mais interessante para o investidor, né? Ele está aqui para ouvir um pouco disso aí, de custos, de vantagens, né? E uma outra hora a gente faz um bate-papo aí mais complexo de fundos de investimento, Thiago. E daí a gente entra na parte mais técnica aí, mas isso é mais para frente. Vamos esperar chegar umas perguntas boas aí. Então, se alguém É isso aí. quiser a parte mais técnica aí dos fundos de investimento, deixa lá nos comentários aí ou nas caixas de mensagem do Instagram que a gente vai estar respondendo. Beleza, Tiagão? Isso aí, beleza aí, Marcelão. Falou, investidores, obrigado. Mais um episódio. Um abraço, até o próximo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.